Imagine-se imerso em um bairro pitoresco, onde casas alinham-se harmoniosamente à beira-mar, testemunhando a história de Clara e Pedro, cujas vidas parecem um reflexo de um romance clássico. Sob a luz dourada do sol poente, eles caminham de mãos dadas, envoltos na promessa de um amor eterno. Mas por trás dessa fachada idílica, sombras se infiltram, revelando rachaduras na aparente perfeição de seu relacionamento. Pequenas discordâncias se transformam em murmúrios de descontentamento, e sorrisos forçados escondem suspiros de frustração. É nesse cenário que mergulhamos em uma história de traição, vingança e redenção, onde cada personagem é levado ao limite de sua própria humanidade. Prepare-se para ser envolvido por uma trama repleta de reviravoltas surpreendentes e emoções intensas. Bem-vindo ao caminho da emoção. E não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo desta cativante jornada emocional. Num bairro pitoresco, onde casas harmoniosamente se alinhavam à beira-mar, a vida de Clara e Pedro exalava uma aura de serenidade e felicidade. À primeira vista, eles eram como os protagonistas de um romance clássico, unidos pela beleza da paisagem ao redor e pelos sorrisos radiantes que trocavam. O sol, prestes a se despedir do dia, lançava seus raios dourados sobre as ondas tranquilas, criando uma pintura deslumbrante que parecia enquadrar a vida idílica do casal. Sob essa luz mágica, Clara e Pedro caminhavam de mãos dadas pelas ruas tranquilas, envolvidos na promessa de amor eterno. No entanto, por trás das portas fechadas da casa que compartilhavam, sombras começaram a se infiltrar, revelando rachaduras na aparente perfeição de seu relacionamento. Pequenas discordâncias se transformaram em murmúrios de descontentamento, e sorrisos forçados esconderam suspiros de frustração. A vida uma vez promissora de Clara e Pedro, cheia de sonhos e esperanças compartilhados, tornou-se um palco para desentendimentos silenciosos e queixas não expressas. Cada noite, eles se deitavam lado a lado, mas os abismos entre eles pareciam se alargar a cada momento que passava. À medida que o sol lentamente mergulhava abaixo do horizonte, as últimas luzes douradas refletiam nas ondas, lançando um brilho melancólico sobre a frágil fachada de seu conto de fadas. E assim, sob a aparente tranquilidade do bairro à beira-mar, a tempestade silenciosa dentro da casa de Clara e Pedro começou a se formar, prometendo desencadear uma reviravolta surpreendente em suas vidas aparentemente perfeitas. Pedro, com sua aparência impecável e sorriso cativante, era visto pelos vizinhos como o epítome do sucesso e da elegância. Seus ternos sob medida e postura confiante escondiam habilmente a verdade sombria que residia dentro dele. Por trás da fachada de charme e sucesso, Pedro cultivava um coração frio e egoísta, alimentado por um desejo insaciável de poder e prazer. Clara, por outro lado, era a personificação da dedicação e da bondade. Seus dias eram preenchidos com tarefas domésticas e preocupação com o bem-estar de Pedro. Apesar das insinuações maliciosas dos vizinhos sobre a conduta questionável de seu marido, Clara optava por fechar os olhos para as evidências, agarrando-se à esperança de que o amor que compartilhavam fosse suficiente para superar qualquer obstáculo. No entanto, o destino tinha outros planos. Em um dia fatídico, Pedro tomou a cruel decisão de expulsar Clara de sua casa, arrancando-a da vida que haviam construído juntos e substituindo-a sem hesitação pela sedutora e jovem Sofia. A dor da traição cortou fundo em Clara, rasgando o véu de ilusão que envolvia sua vida. Ferida e humilhada, Clara enfrentou as ruas desconhecidas com uma determinação feroz. Cada passo era uma batalha contra a dor e a incerteza, mas ela se recusava a sucumbir ao desespero. À medida que o tempo avançava implacavelmente,
uma raiva silenciosa começou a fermentar dentro dela, transformando-se em uma sombra crescente que obscurecia sua alma. Cada injustiça infligida por Pedro alimentava a chama da vingança dentro de Clara. Ela jurou que não descansaria até que ele provasse o mesmo sofrimento que havia infligido a ela. Sob a máscara de resignação e aceitação, Clara nutria um plano meticuloso, esperando pacientemente o momento certo para desencadear sua traiçoeira vingança. À medida que o sol se punha no horizonte, banhando o mundo em tons de laranja e vermelho, Clara mergulhava mais profundamente na escuridão de sua determinação. A vingança se tornará sua única razão de viver, e ela estava disposta a sacrificar tudo para ver Pedro pagar por seu pecado imperdoável. À medida que os dias passavam, Pedro e Sofia se instalaram na casa que outrora fora o lar de Clara, como se fossem os novos reis de um reino conquistado. Cada canto da residência agora exalava o aroma de sucesso fácil e paixão proibida, enquanto se entregavam à ilusão de que haviam triunfado sobre toda a adversidade. No conforto dos lençóis uma vez compartilhados por Clara e Pedro, Sofia envolvia-se em um véu de prazer e despreocupação, afundando nos braços do homem que uma vez prometera amá-la para sempre. Para ela, a casa representava mais do que apenas um simples abrigo. Era um símbolo tangível de sua vitória sobre a rival desprezada. Pedro, enquanto isso, percorria os corredores com uma arrogância disfarçada de confiança, convencido de que havia alcançado o ápice de sua existência. Os móveis finos e objetos de arte cuidadosamente arranjados eram testemunhas silenciosas de sua suposta grandeza, enquanto ele se permitia afogar em satisfação fugaz, alimentado pela ilusão de domínio sobre o destino. No entanto, o destino é um mestre astuto, cujas mãos invisíveis tecem as teias da justiça com precisão implacável. Sob a fachada de triunfo e prazer, sombras de culpa começaram a se infiltrar, lançando dúvidas venenosas nas mentes de Pedro e Sofia. Cada riso falso e cada olhar trocado entre eles era permeado por uma sombra de medo e incerteza, à medida que o peso de suas ações começava a pesar sobre seus ombros. Enquanto eles se banquetavam com as migalhas de felicidade arrancadas das mãos de Clara, o destino tecia seu intricado plano de retribuição. Sob a máscara de felicidade efêmera, uma tempestade estava se formando, pronta para varrer tudo em seu caminho e expor a verdade crua por trás da fachada de triunfo que Pedro e Sofia tentavam desesperadamente manter. No silêncio de seu isolamento, Clara mergulhou em um mundo de estratégia e planejamento meticuloso. Cada passo era calculado com precisão cirúrgica, cada palavra escolhida com o cuidado de um arquiteto construindo uma obra-prima. Ela sabia que a vingança não era uma jornada para os fracos de coração, e estava determinada a se tornar a mestra de seu próprio destino. Com a máscara de resignação e aceitação cuidadosamente polida, Clara se aproximou de Sofia, a nova amante da casa que um dia foi seu lar. Sob o disfarce de amizade e solidariedade, ela teceu sua teia de enganos, armando armadilhas sutis em cada conversa, cada gesto, cada olhar trocado entre elas. Sob o falso brilho de sorrisos ensaiados e abraços calorosos, Clara manipulou habilmente as emoções de Sofia, alimentando-se da vulnerabilidade que residia dentro dela. Com palavras doces e elogios cuidadosamente escolhidos, ela plantou as sementes da dúvida na mente de sua rival, minando sua confiança e alimentando suas inseguranças. Cada encontro entre Clara e Sofia era uma elaborada dança de mentiras e falsas promessas, uma batalha de vontades ocultas sob a superfície da cortesia e da etiqueta. À medida que Clara avançava em sua busca por vingança, ela se tornava cada vez mais habilidosa em esconder suas verdadeiras intenções, enredando Sofia em sua teia de enganos com uma habilidade que beirava o sobrenatural. E assim,
Enquanto o mundo ao seu redor continuava a girar, Clara se tornou a arquiteta de seu próprio destino, moldando o curso dos eventos com a precisão de um relojoeiro habilidoso. Sob a máscara de sua falsa bondade, ela elaborou um plano diabólico, pronto para ser executado no momento perfeito, quando seu inimigo estivesse mais vulnerável e despreparado. A sombra de Clara pairava sobre eles como um espectro vingativo, um lembrete constante dos pecados que haviam cometido. Cada menção de seu nome era como um eco de acusação, reverberando nos cantos escuros de suas consciências atormentadas. Enquanto buscavam desesperadamente conforto nos braços um do outro, Pedro e Sofia perceberam que estavam construindo seu castelo em areias movediças, à mercê das marés implacáveis do destino. Culpa e remorso se tornaram seus companheiros constantes, consumindo lentamente o frágil vínculo que haviam forjado tão imprudentemente. E assim, à medida que o tempo continuava sua marcha inexorável em direção a um futuro incerto, Pedro e Sofia se viram enredados em uma teia de sua própria criação, incapazes de escapar das consequências devastadoras de suas ações imprudentes. A sombra de Clara pairava sobre eles como um lembrete constante de que nem sempre somos livres para escolher nosso destino, e que os pecados do passado sempre cobram seu preço. Foi uma noite envolta em sinistro silêncio, como se o próprio universo aguardasse o desenrolar dos eventos com o fôlego suspenso. Clara, em seu silêncio calculado, aguardava pacientemente o momento perfeito para desferir seu golpe final, como uma aranha tecendo sua última teia antes do golpe fatal. Com cada detalhe meticulosamente planejado, Clara finalmente expôs os segredos obscuros que havia descoberto sobre Pedro e Sofia. Em uma jogada de mestre, ela desnudou as falhas mais sombrias deles ao público, desvendando a fachada de felicidade que eles haviam mantido tão diligentemente. As palavras de Clara cortaram como lâminas afiadas, expondo as mentiras e traições que Pedro e Sofia haviam tecido ao redor de si mesmos. A plateia assistiu, chocada e atônita, enquanto o verdadeiro rosto da traição e hipocrisia era revelado diante de seus olhos incrédulos. Para Pedro e Sofia, foi como se o chão se abrisse sob seus pés, engolindo-os em um abismo de vergonha e desprezo. A máscara de felicidade a qual eles haviam se agarrado tão desesperadamente desmoronou, revelando a podridão que jazia por baixo. Cada olhar acusador, cada desaprovação murmurada era como uma faca no coração, cortando-os até o âmago de seu ser. E assim, naquele momento fatídico, Clara emergiu triunfante, sua vingança traiçoeira completa. Ela se ergueu altiva como uma rainha, enquanto Pedro e Sofia afundaram nas profundezas da humilhação e do remorso. O jogo havia chegado ao fim, e Clara havia emergido como a vencedora incontestável, deixando seus inimigos para trás, à deriva em um mar de suas próprias mentiras e enganos. Enquanto Pedro e Sofia enfrentavam o turbilhão de consequências desencadeadas por suas próprias ações, Clara observava de uma distância segura, seu olhar penetrante banhado por uma mistura de triunfo e satisfação. Sob a luz da lua, sua expressão era iluminada por um sorriso sutil, como se fosse uma deusa observando seus peões em um tabuleiro de xadrez. Ela não sentia piedade por seus inimigos caídos, pelo contrário, regozijava-se com a visão deles afundando em miséria auto-infligida. Cada lágrima derramada por Pedro, cada soluço abafado por Sofia, era uma doce melodia aos ouvidos de Clara, uma prova tangível de que sua vingança traiçoeira havia alcançado seu objetivo final. Enquanto a cidade murmurava com os detalhes chocantes da queda de Pedro e Sofia, Clara permanecia imune à tempestade que ela mesma havia desencadeado. Ela era uma espectadora distante, observando com frieza calculada enquanto o mundo ao seu redor mergulhava no caos. E, em meio ao caos, Clara encontrou uma paz momentânea,
um senso de justiça restaurada que a fez sentir-se viva e poderosa. Ela havia surgido das cinzas da traição e humilhação, transformando-se em uma força imparável da natureza, capaz de moldar seu próprio destino como desejasse. E assim, enquanto Pedro e Sofia lutavam para sobreviver em meio aos destroços de suas próprias vidas arruinadas, Clara permanecia como uma sombra silenciosa, observando com um olhar frio e implacável. Ela havia alcançado sua vingança traiçoeira, deixando-os afogados em sua própria ruína, enquanto ela mesma emergia como a verdadeira vencedora desta tortuosa história de traição e redenção. No auge de sua vitória, quando todos os olhos estavam voltados para Clara, aguardando seu próximo movimento, ela surpreendeu a todos com um ato de cruel generosidade. Como uma deusa sombria tecendo seu próprio destino, ela revelou sua última carta, lançando seus adversários em um turbilhão de emoções conflitantes. Um silêncio tenso envolveu a sala enquanto Clara ficava diante de todos, sua presença imponente preenchendo o espaço com uma aura de autoridade e poder. Seu olhar penetrante parecia perfurar a alma de cada espectador, sussurrando segredos antigos e verdades obscuras. Então, com um gesto calculado, Clara estendeu a mão da reconciliação a Pedro e Sofia, como se estivesse oferecendo-lhes uma linha de vida em um mar de desespero. Seu sorriso, enigmático como o da Mona Lisa, deixou todos perplexos, incapazes de decifrar suas verdadeiras intenções por trás da máscara de aparente bondade. Enquanto Pedro e Sofia observavam Clara em silêncio atordoado, incertos de como reagir a esse gesto inesperado, um turbilhão de emoções os envolveu. Culpa, incerteza e perplexidade batalhavam dentro deles, deixando-os atordoados e vulneráveis diante da generosidade cruel de sua ex-esposa. E assim, no auge de sua glória, Clara mais uma vez virou o jogo, transformando sua vingança traiçoeira em um ato de perdão calculado. Enquanto Pedro e Sofia lutavam para entender suas verdadeiras intenções, Clara observava de longe, seu sorriso enigmático revelando que mesmo nas profundezas da escuridão, ela permanecia a verdadeira mestra de seus destinos. Enquanto os últimos raios do sol dourado pintavam o céu em tons de carmesim e laranja, Clara se encontrou em um momento de epifania. Ela estava em uma encruzilhada, onde as sombras do passado se encontravam com a promessa de um futuro incerto. Com passos firmes e determinados, Clara se afastou do palco de sua vingança traiçoeira, renascendo como uma fênix das cinzas da traição. Cada movimento era impulsionado pela determinação de deixar para trás as correntes de ressentimento e amargura que a haviam prendido por tanto tempo. Enquanto caminhava, o vento sussurrava segredos antigos em seus ouvidos, como um sussurro reconfortante da Mãe Natureza. Ela podia sentir a energia renovadora do mundo ao seu redor, como se o próprio universo estivesse aplaudindo sua transformação de coração partido para a alma libertada. Ela olhou para trás uma última vez, observando a cena que havia sido o palco de sua jornada de dor e redenção. Mas não havia remorso em seus olhos, apenas um sentimento de paz e aceitação. Clara havia aprendido que verdadeira vingança não estava na destruição, mas na capacidade de perdoar e seguir em frente. E assim, enquanto o sol se despedia no horizonte, mergulhando o mundo na confortável escuridão da noite, Clara se encontrou em um novo começo. Ela sabia que deixar seus inimigos para trás, perdidos em suas próprias mentiras e enganos, era a maior forma de triunfo que ela poderia alcançar. E com esse conhecimento, ela seguiu em frente, pronta para abraçar o futuro com coragem e gratidão pela lição que a vida lhe ensinara. E assim, chegamos ao fim desta emocionante jornada pelas reviravoltas da vida e da vingança traiçoeira. Antes de nos despedirmos, gostaria de agradecer a você, querido espectador, por nos acompanhar até aqui.
Se esta história te impressionou, ficaríamos imensamente gratos se deixasse seu like e aproveitasse para se inscrever no canal Caminho da Emoção e compartilhasse seus pensamentos conosco nos comentários abaixo. Sua participação é o que nos motiva a continuar contando histórias que tocam o coração e a alma. Até nossa próxima jornada!